Nós vamos falar agora a respeito de números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que mostram que 30% das terras do Piauí estão na mão de 1% das pessoas. Ou seja, tem muita gente com muita terra e muita gente com pouca terra ou sem terra nenhuma. Isso é uma distorção social, evidentemente, é um dado que o IBGE traz. E outra coisa, 45% dos trabalhadores em agricultura não sabem ler nem escrever. Vamos lá com a Gorete Santos. Gorete, boa tarde para você. Gorete, os números foram divulgados agora há pouco no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso, Gerson. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse é um retrato, do censo agropecuário no estado do Piauí na última década, de 2006 até 2017. 42% dos produtores sem saberem ler nem escrever. E você falou aí de 30%. A gente tem um dado ainda maior, que divulgou até no início aqui do programa. Se nós levarmos em consideração as pessoas que têm mais de 500 hectares para cima, de 500 a 1.000 e mais de 1.000, o número chega a 48% dos estabelecimentos, ou seja, 1% concentrando aí quase metade das terras destinadas à agropecuária. A gente vai ter mais informações a partir de agora com o chefe da unidade estadual do IBGE, Leonardo Passos, está ao meu lado e pode trazer mais interpretações a respeito desse e de outros dados que foram divulgados aqui hoje. Que positivo, o que de positivo e o que de negativo a gente pode reforçar, demonstrar com o resultado dessa pesquisa. Boa tarde. Boa tarde. Esses primeiros dados, na verdade são dados preliminares que o IBGE divulga, traz uma série de retratos da agropecuária, esse importante setor. De antemão, nós visitamos mais de 245 mil estabelecimentos agropecuários em todos os 224 municípios. O número de estabelecimentos permaneceu quase que o mesmo na última década. Claro que em determinadas regiões houve um aumento e em outras regiões houve uma diminuição. Mas são vários retratos que podem ser traçados. Um deles, que já falado, é a questão de características dos produtores. Nós observamos, por exemplo, que 77% dos produtores são do sexo masculino, enquanto 23% são do sexo feminino. Também 42% desses produtores ainda não sabem ler e escrever. Sabemos que o analfabetismo ele vem diminuindo ano após ano, mas ainda está bem prevalente nessa população específica que trabalha com a agropecuária, ainda há números bastante robustos em relação a outras áreas de trabalho. E também observamos que a maior parte dos produtores, cerca de 32%, eles já têm acima de 60 anos. É um dado também que a gente tem observado, que essa sucessão dessa produção, ela pode não se efetivar nos próximos anos, porque apenas 7% dos produtores, eles têm abaixo de 30 anos. Então, a gente vê que essa sucessão ela pode ser um pouco comprometida nas próximas décadas. Ou seja, essas gerações elas não estão assumindo mais tanto a atividade iniciada pelos pais, Essa questão do analfabetismo, do envelhecimento desses produtores e, por outro lado, também do baixo índice ainda de assistência técnica no campo, de reaproveitamento do solo, tudo isso tem uma relação, seria um grande desafio para o desenvolvimento ainda do setor agropecuário no estado? A função principal de um levantamento como esse é traçar rotas, trazer luz para algumas áreas. Então, a gente observa que ainda, em alguns aspectos, há muito espaço a ser desenvolvido. A gente sabe que em outros aspectos já houve um desenvolvimento na última década. E a gente observa, por exemplo, a expansão de áreas do agronegócio também no Piauí. A produção, a gente vem divulgando ano após ano produções recordes no estado. Então, assim, há um retrato de diversos aspectos a serem analisados e serem utilizados tanto por gestores quanto também por estudiosos, pesquisadores, de forma a contribuir no desenvolvimento do estado.
Um dos dados também que tem chamado a atenção é a questão da migração, podemos dizer assim, dos plantéis, dos animais de grande porte que tem diminuído. O gado, por exemplo, a gente observou cerca de 250 mil cabeças de gado a menos na última década. Em contrapartida, se aumentou muito a criação de animais de médio e de pequeno porte. Se tem alguma informação do que estaria provocando essa mudança nessa criação? Os dados revelam realmente uma redução na criação de animais de grande porte. É uma redução que acompanha a dinâmica do país, não é exclusividade do Piauí. E aqui no Piauí a gente observa um incremento bastante significativo nessas criações de animais de médio porte, como a ovinocultura, os caprinos e a criação de suínos. Há alguns fatores que podem ser avaliados. A gente sabe que na última década sofremos com a crise hídrica, podemos dizer assim, questões climáticas, e os dados também revelam que apenas 6%, pouco mais de 6% desses estabelecimentos possuem irrigação. Então, assim, há alguns aspectos a serem considerados e também a substituição, por exemplo, de pastagens naturais por pastagens plantadas, abertura de fronteiras agrícolas com a expansão do agronegócio. Então, revela uma mudança um pouco da dinâmica de criação, diminuindo a criação desses animais que demandam um cuidado maior, um investimento maior, para um incremento em animais de médio porte. Quero agradecer então ao chefe da unidade estadual do IBGE, Leonardo Passos, pelas informações. Daqui a pouco, Joelson, a gente volta com outras informações também que foram divulgadas pelo IBGE ontem, que trata-se da redução populacional aqui no estado do Piauí, um dado alarmante. Daqui a uma década e meia já se prevê uma mudança em relação a isso, bem antes das projeções para o Brasil. Joelson.